Cara, Oh, boa noite, querido Tavarisca. Você sabe, eu te chamo de Tavarisca, fala aí pra não mim. Cleomir Tavares. Tô te Aí, ouvindo, tô te ouvindo. Nicola Vittorio Siri, Isso, benvenuto. Come benvenuto, sta mas la tudo famiglia? bem. Benvenuto, come Tutto, sta la famiglia? Foi só o tutto, que eu decorei, tutto, mas decorei. tutto molto bene, grazie. Eu fico muito feliz com essa live com o Cleomir Tavares, Mural da Fama, que é um dos Opa, sites mais poderosos não só do Brasil, também internacionalmente conhecido. Entrou conhecido muito na Itália. Heitor Martinez, meu querido embaixador. É uma Entrou grande embaixador? honra. Entrou embaixador. Você tá Pô, a gente já velhinho, não. Tavarisca. Tá bem velhinho, não consegue ler nada. Você tá Olha, já tô velho, de óculos. É a caquete. minha Eu tô segunda live. vendo. Minha segunda live para eu enxergar aqui o pessoal. Mas é porque eu estou prestando atenção no que você está falando, aí eu não vi o Heitor entrando. Justamente. Bem, benvenuto, Heitor, também. Muitas graças. Aliás, quero já cumprimentar que eu acabei de ver que Juan Arena, que é um queridíssimo amigo, ator e diretor argentino, acabou Que de bom, entrar. que legal. Él también en ese directo. Disculpen, voy a hablar un poquito en castellano, É, mas lá vamos. también está ótimo esse directo com Cleomir Tavares, Mural da Fama, um dos maiores fotógrafos do mundo. Depois de Charles Pô, Avedon, de repente. Charles quem Avedon, tá sabe um bom para dia. você? Tá bom para Pô, você, perfeito, Avedon? perfeito. Um Sebastião Salgado também, para mim tá de bom Também, tamanho. também, também, também. Nicola, eu sei que você é um cara. Eu estava lendo ali, a gente dá uma olhada primeiro, né, para saber. Nicola Ciro, eu li que você fez 28 peças de teatro, 33 novelas, 38 filmes. Então eu queria que nós vamos falar hoje um por um. Não, mentira, né? Não dá para falar. Impossível, Caraca, não, eu fiquei impossível. assustado, porque juro, Ficou, tem né? coisas É que eu nem impossível, lembro. não dá para. Eu acho que, na verdade, fiz. Não sei onde você leu, mas eu acho que é mais teatro. Principalmente na Itália, eu só fazia teatro. Ah, imagino. Novelas aqui no Brasil, eu acho que fiz 12 ou 13, um pouco mais, de repente. É, né? Nesses. Mas Não, eu acho teve que fiz mais ou menos participações, quase 20. É quase 20. É, sim. De tem repente, várias sim. Não participações. sei, Né? cara, não sabia que chegava a 33? Muito, 33. 33 e 38 filmes. Ah, será Caraca, é que alguém. 38 Não é filmes possível. também. Gostei. Então, Nicola, É você. minha mãe que está cuidando das notícias, tá? É a Ah, minha mãe. então, Ela legal. mama que está cuidando das notícias. Legal, legal. Nicola, então, você que é um cara que já fez tanto trabalho, o que que você está fazendo nessa quarentena? Você que é um cara que não para nunca. Você tem muito É, mais trabalho do que anos de vida. Me diga. continuo não parando. É fundamental não parando, ficando em quarentena, logicamente. É Ah, muito importante ficar em quarentena, é muito importante muito, continuar, muito, pelo muito. menos, com o distanciamento social, no momento que você precisa sair, precisa trabalhar, precisa ir no supermercado, precisa ir na farmácia, Claro, precisa claro. dar um mínimo também de um pouco de ar também é fundamental para todos nós. Mas, Importante. olha, eu estou fazendo, por exemplo, nesse momento, eu Ah, tenho um workshop de literatura italiana no Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro, que legal. sobre os grandes clássicos da literatura italiana. Na verdade, começou esses 10 encontros são Ah, em volta do Luigi Pirandello, que foi um grande porra, mestre, romancista monstruoso italiano, com certeza. prêmio Nobel de Literatura em 1934. Então, cada segunda-feira, 7 da noite, é uma coisa que quem quiser participar tem que ir no Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro, é só acessar lá o site, porque eu acho que Ah, em setembro vamos ter mais um workshop, eu acho que essa vai ser uma parceria que nunca vai acabar. que legal. Depois, Que bom. depois a Patrícia Kogut até colocou uma nota algumas semanas atrás, falando desse projeto de audiovisual. Que maravilha falar de audiovisual. Que, Então, o audiovisual não morreu. Eles estão tentando matar, mas o audiovisual não mas morreu. vive ali, né? Que bom, que bom. Isso é bom. É Agora, legal. É legal. Fala. agora, em casa, o que que você tem feito aí? Eu sei que você tem duas crianças pequenas, né? De 8 anos e Olha, 9 anos.
Eu sei que 8. você cuida aí, faz comida, bota para dormir. Sim, Como é que tá a sua sim. rotina aí? Olha, a minha rotina é maravilhosa. Eu continuo, graças a Deus, eu sou do turno da tarde e noite, minha mulher é do turno da manhã à tarde, entendeu? A gente meio que se Argentina. reveza no meio da tarde. Eu continuo, então, acordando tarde, não tem Ah, jeito, mas uma coisa que eu faz parte. gosto de fazer, sempre fiz com a minha criançada, é a gente tentar almoçar e jantar sempre todo mundo junto. Na verdade, a Ah, criançada legal. almoça, eu tomo café da Importante. manhã. Mas a gente chama desse almoço meio maluco. Eu tomo café da manhã, eles almoçam. E Legal. depois, eu tenho a sorte, da minha casa é grande, tem um espaço externo, então eu continuo jogando bola com o Que Iago e com maravilha. a Maia também. Tem uma cesta de basquete, então a gente joga basquete, a gente joga vôlei. Eu ensinei para minha filha andar de bicicleta, justamente aqui na Ah, frente da minha casa, então dentro de casa, praticamente. agora na quarentena que ela aprendeu? Na quarentena ela Ah, aprendeu. Ela não sabia, ela só ia de rodinha e na quarentena. Mas foi como que sempre, legal. A Maia grande, a Maia, minha filha de 7 anos, que na verdade é a grande dona da família. Ela é a Ah, muito chefe legal. incontrastada da família, então ela disse, papai, eu quero aprender. Então, no momento que ela colocou na cabecinha dela que ela ia aprender, eu sabia que ela ia Que aprender e legal. pronto. Que legal. E Que também a legal. gente está indo de patins. O Iago aprendeu a andar de patins. A Maia sempre foi muito boa. Até fiz cursos de patins em uma fileira só. Então a Que gente legal. continua fazendo. E tem homeschooling. Gente, quem tem filhos me entende. Tem. Homeschooling, Verdade. que é, cara, é o trabalho de verdade de nós pais, tá? O homeschooling realmente O é o embaixador aí, trabalho. manifestando. O O trabalho. embaixador se manifestando. Ensinar a filha a andar de bicicleta. Fim É o da, fim da lombar. da É lombar. verdade, mas É olha, verdade. perfeitamente, tem totalmente razão, mas graças a Deus, primeiro, a Maia é a mais alta da turma. Então, eu coloquei já, tipo, o assento um pouquinho alto, porque ela é alta. Eu segurava ela no pescoço e no cotovelo. Ela começou logo em seguida, não, senão, imagina, eu ia Ah, morrer, porque eu lembro, anos atrás, quando fui com o Iago, foi complicado. Minha lombar realmente estava gritando. imagino, eu imagino. E depois, Agora como você, você falou, ah, continuando a cozinhar, que é você uma coisa que cozinha, né? adoro, sempre Ah, amei fazer, continuo fazendo. E também, cara, de tentar passar um pouco da nossa sabedoria italiana e brasileira para eles, ler histórias com eles. Eles estão brincando pra caramba. E cara, nós artistas não podemos esquecer o nosso lado criança dentro de nós. com Então eu certeza. adoro brincar com O eles. lado lúdico é importante pra caramba, né, também. Vem cá, eles já conhecem sua família na Itália? Eles já foram lá visitar? Sim, fomos no cheio de inverno eu acho que foi, não lembro se foi 2016 ou 2017, e foi super legal. Aliás, a Maia adorou andar de esqui, enquanto minha mulher e o Iago, meu filho, odiaram esse frio, a neve. É mesmo. A Maia amou. Mais as raízes, Então, né? A Maia puxa mais as raízes, então, você acha? sim. Não sei, cara. A Maia ama pizza, ama pasta, mas o Iago também ama pasta, mas ainda não come pizza de jeito nenhum, por enquanto. Mas é isso que eu não forço nada em ninguém. Os meus filhos, eu acho que é importante tentar, como eu posso dizer, oferecer para eles as opções. E depois Claro, deixar claro. eles totalmente livres para escolher e fazer aquilo que eles quiserem. Claro, fica à vontade. Agora, a gente falou de Itália lá visitar sua família. Eu quero saber, quando você era criança lá, como é que começou essa tua história de ator na Itália? Você tinha alguém artista na família? Alguém te incentivou a ser artista? Não, de jeito nenhum. Minha família são todos médicos ou farmacêuticos. A gente tem a farmácia, são 4 gerações que a nossa farmácia em Gênova continua e funciona, desde meu bisavô, então, e tudo, sempre Ah, todo mundo médico. e você seguiu também, né? Você fez odontologia, não foi Sim, isso? eu fiz tanto que por isso que eu fiz odontologia. Mas eu desde pequeno, de uma coisa que eu lembro perfeitamente, e sempre a minha família sempre me lembra, que quando eu tinha tipo 6 ou 7 anos, quando, como sempre, os adultos te perguntam, os tios, os É, amigos dos sempre, pais, sempre. o que você vai ser quando crescer? Eu sempre falava que era
ia ser ator e jogador de futebol. E consegui os dois, tá? É verdade, campeão do mundo, inclusive. Você Que é um sabe, exatamente. coisa aí. Consegui os Legal. Então dois. você fez odontologia, mas você cursava teatro? Olha, Já fazia... eu comecei como ator a filmar em curtas-metragens de um meu querido amigo que se chama Paulo Ameli, que virou um grande diretor de comerciais na Itália, com 15 anos. Então, com 15 anos, de qualquer forma, sempre tentei evoluir no meu hobby, que era atuar, além de jogar futebol. E, por exemplo, enquanto eu estava estudando odontologia na faculdade, eu fugia das aulas de odontologia para ir assistir a aulas sobre Pierpaolo Pasolini, o Federico Fellini, o Michelangelo Antonioni, porque a faculdade de lettere era perto. Então eu pegava minha Vespa e ia para lá assistir depois. Legal. Que bom. Então aí você fez teatro, mas você chegou a se formar em odontologia. Mas sim, teve consultório, você atendeu como não, dentista? eu quando me formei, logo em seguida tive que sair da Itália para não fazer o serviço militar. Na Itália, naquela época, agora não é obrigatório, na minha época era obrigatório, mas tinha uma lei que dizia que se você estivesse trabalhando no exterior, você estava automaticamente exonerado do serviço militar na Itália. É lógico que tinha que comprovar todas as coisas. Claro. Então, no momento que me formei, primeiro fiz o teste pelo Teatro Stabile di Genova, que é a escola de teatro mais importante da Itália, que é uma escola pública que é paga pela cidade de Genova. Ed é super difícil entrar, são 20 lugares, porque é tudo pago pela cidade. Entendeu? Mamando na teta desde lá, tá? Então, eu podia estudar, porque justamente, graças a Deus, os países desenvolvidos têm sempre escola pública funcionando e saúde pública funcionando. Esses são os países desenvolvidos. Igual o Brasil. Parecido com o Brasil. Igualzinho. Mas então, só que eu tinha que fazer o serviço militar, então fui antes para os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos não é brincadeira, então não consegui obter a green card. Então voltei para a Itália, e nesse ínterim conheci esse casal, amigos dos meus pais, porque minha mãe é brasileira, meu pai é italiano, e são muito amigos de um casal que eles também o cara farmacêutico italiano e a mulher brasileira de Belo Horizonte. E estavam queridos, o casal de amigos de Belo Horizonte que tinha uma clínica ortodôntica em BH. Quando eu falei que estava com problemas, eu precisava de alguém que me assumisse para eu poder trabalhar, fazer um contrato de trabalho, ele disse, sem problema, vem na nossa clínica em Belo Horizonte. Eu lembro que ele, cara, num restaurante, ele disse, traz um papel para mim, ele escreveu à mão, uma coisa dizendo, não, eu, doutor e tal, etc., eu vou empregar o Nicola Vittorio Siri para ser dentista na minha clínica, etc. O dia seguinte, foi lá no meu distrito militar, eu era da Marinha, e o cara apresentei, e o cara disse, que maravilha, era de Nápoles, o cara. Gordo pra caramba, disse, Nicola, vai pro Brasil, curta pra mim, se divirta, beija muitas moças pra mim, entendeu? Então, e, cara, carimbou o papel, que era um papel escrito no restaurante, carimbou, então, quando eu voltei, eu entrei, fiz 6 meses no consultório do meu tio tinha um consultório dentista, odontológico, mas enquanto isso, me convidaram para fazer uma peça de teatro, que era O Pequeno Príncipe, era uma importante obra de teatro de rua em Gênova, na Itália. Porque quando voltei depois do Brasil. E lá, depois que fiz essa peça, me apaixonei tanto pela profissão de ator. Profissão mesmo, eu já tinha 25 anos e voltei para casa, falei para os meus pais que meu futuro ia ser como ator, fui para Roma e lá fiz mais cursos profissionalizantes e ponto, começou a minha carreira profissional em Roma com 26 anos, mais ou menos. Legal.
Heitor, tem muitos fãs seus argentinos aqui na live, Muchos, perguntando muchos. se você conhece algum ator argentino, de quem você é fã, se tem algum ídolo, ator Yo soy, argentino. sí, por supuesto, Ricardo Darín, que yo creo que es un actor extraordinario, muy bueno mismo. Después, yo amo mucho o Juan Arena, ese mi querido amigo que está en esa live. Y yo ya hizo dos longametrajes, dos películas en Argentina. Una que se llama El Diablo Blanco, de Ignacio Rogers, y contracené con Violeta Ortiz Berea, que es una grande actriz argentina, muy famosa en Argentina. Después, nosotros conocemos Jean-Pierre Noher, que es un actor argentino que está haciendo suceso también acá no Brasil. Hizo muchas novelas. Jean-Pierre Noer, você conhece o Jean-Pierre Noer, o Tavarisca. E depois Conheço. também, depois eu hice uma outra película, que é uma coprodução Brasil e Argentina, que se chama La Casa Elétrica, de Gustavo Fogassa. E contracenei com Jean-Pierre Noer e Kevin Johansen. Kevin Johansen é um músico argentino, muito famoso na Argentina, mas também de vez em quando ele se aventura também haciendo el actor, él es un óptimo actor. Entonces, yo creo que esas personas son aquellas que más me gustan, gosto mucho de esas personas, y além de ser grandes artistas, son grandes personas, que essa é a coisa mais importante para mim. Isso, é importante mesmo. Eu já fui chamado a atenção aqui, que já me falaram que eu chamei você de Heitor. Porra, Heitor tá me atrapalhando na... Heitor, para de atrapalhar. O embaixador é nosso irmão, meu irmão querido. Tenho muita saudade, a gente faz muito tempo que não se vê. Mas sei que ele está bem, cuidando das gêmeas, fazendo um monte de coisa. E daqui a pouquinho vai estar liberado também. Como surgiu essa oportunidade? Como é que descobriram na Itália? Como é que surgiu esse convite para você vir fazer uma novela? Então, nos anos 2000, exatamente em 2000, eu estava na Itália, como sempre, trabalhando, fazendo muito teatro, principalmente. E, ao mesmo tempo, estava traduzindo em italiano o grande Nelson Rodrigues. E eu e a minha querida amiga Cibele Amaral, atriz e diretora brasiliense, na época casada com um produtor italiano que se chama Daniele Mazzocca. Então, a gente decidiu fazer Boca de Ouro. A gente começou a traduzir. A gente achava uma loucura que o Nelson Rodrigues não fosse conhecido na Itália. Eu tenho esse pensamento que, para mim, os grandes gênios da literatura e da arte em geral têm que ser conhecidos, são filhos do mundo. Não pertencem a uma cidade ou um país. São filhos do mundo. É bem importante que sejam conhecidos no mundo. Mas então, e um dia ela me liga dizendo: Nicola, acabei de conhecer uma menina que se chama Daniela Poggi, minha querida amiga brasileira. Na época era produtora do video show. E o marido dela, Luciano Sabino, grande diretor de novelas e de um monte de outras coisas, que é lógico, depois virou queridíssimo amigo, ela conheceu no cabeleireiro. Porque a Daniela Poggi entrou nesse cabeleireiro em Roma, ela estava lá dentro e não estava conseguindo se expressar muito bem com a cabeleireira, e então ela ajudou. E disse, cara, a gente falou, eu falei que sou atriz, que a gente está traduzindo Nelson Rodrigues, etc, etc. Disse, vamos jantar hoje à noite? Eu disse, querida, você sabe, eu estou fazendo uma peça de teatro, que estava fazendo era Questo Sogno, de Luca De Bei, num teatro em Trastevere. Eu disse, então, convida eles dois para assistir a peça, e depois a gente vai jantar. Então, ela convidou, todo mundo foi assistir a minha peça, e a gente foi jantar numa trattoria em Trastevere muito boa, que se chama da Gustarello. E lá eu tinha acabado de fazer uma coisa na televisão italiana, que era Maresciallo Rocca com Gigi Proietti, que era um seriado muito, muito visto na Itália. E foi, como eu posso dizer, meus 10 minutos de grande fama e sucesso, porque eu sempre fazia teatro. No teatro ninguém te conhece. Mas fazendo televisão é um produto muito legal, que todo mundo assistia. Então a gente, de repente, foram os primeiros autógrafos que dei na minha vida, lá em 2000. E então a gente virou amigo, eles viram também que era um bom ator, que falava português,
ele falou a clássica frase do carioca dizendo, se um dia, cara, quando você vier para o Rio, é só ligar. Vai na minha Clássica, casa. clássica. Não, ele falou exatamente isso. Vem para nossa casa, em tranquilidade. Beleza. Uma semana depois, o Zé Eduardo Belmonte, diretor, que fez Prisioneiros, fez um monte de coisas, Zé Eduardo Belmonte, mandou um roteiro para Cibele Amaral, dizendo, olha, quero produzir o meu primeiro longa-metragem, vai se chamar Subterrâneos. Os protagonistas são 4 protagonistas, 3 brasileiros e um que vai interpretar um papel de um personagem francês, o diretor de publicidade francês que está em Brasília nesse momento. Cara, quando ele me falou isso, eu disse, manda agora um e-mail para o Zé Eduardo Belmonte dizendo, olha, o diretor vai ser italiano e o nome do ator é Nicola Siri, tá? E ela mandou imediatamente. Legal. Logo em seguida, eu também mandei meu currículo, umas coisas, a gente começou a se falar por telefone, e ele abraçou a ideia e disse, Nicola, então vem para cá, você está contratado para fazer Subterrâneos. O que eu faço? Eu ligo imediatamente para o Luciano Sabino dizendo, querido, estou chegando no Rio dia tal, então, tá de pé o convite para ficar na sua casa? Ele falou, claro. Que legal. Em contrapé. É o contrapé, entendeu? Você é lá, lateral direita, cabeçada no gol, entendeu? Adoro o Luciano, muito gente boa. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então ele me convidou, eu fui para... Antes de ir para Brasília, eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei uma semana lá. Ele estava gravando Porto dos Milagres. Então um dia ele me levou, ele disse, tá afim de vir na Globo para ver as coisas? Eu não conhecia a Globo, não sabia de nada. Ele disse, claro, vai ser um prazer, imagina, onde você está trabalhando. Então lá conheci um monte de gente, que depois lembrei que conheci, tipo Paloma Duarte, quem era depois? O Marquinhos Palmeira, eu conheci em 2001, não, em 2000, fazendo Porto dos Milagres. Ele estava fazendo o Porto dos Milagres. Mas então, e no finalzinho, ele me perguntou, olha, a produtora de elenco me perguntou se você quer fazer um teste para o arquivo da Globo, porque eu falei que você é um ótimo ator, fala português, então, beleza. Então, eles me deram um texto e depois de o dia seguinte, depois de 2 dias, eu fui fazer um teste pelo arquivo da Globo com a saudosa Ana Margarida Leitão, que infelizmente virou estrelinha anos atrás. E quando acabou o meu teste, eu estava saindo, lógico que foi um assistente que fez esse teste, como é comum de praxe na Globo, só que ela estava entrando na sala. Então, eu comecei a falar com ela tinha acabado de chegar da Itália, e ela me falou, caraca, os italianos estão muito na moda, tinha acabado de acabar Terra Nostra, então o italiano era, entendeu? Estava na moda mesmo, né? O rei mesmo, entendeu? E então eu falei para ela, mas vocês realmente vão ver o meu teste, ou senão vai ficar naquela gaveta pelo resto da vida? Ela disse, não, cara. A Globo, né, a empresa, uma emissora extremamente séria, eu, pessoalmente, vou ver o seu teste e vou te dar um feedback. E depois de 2 dias, ela me ligou na casa do Luciano Sabino, me disse, olha, Nicola, cara, seu teste foi extraordinário, você realmente é um ótimo ator e com certeza um dia a gente vai trabalhar juntos. E depois de 2 anos, chegou a famosa... Depois de 2 anos. 2 anos. Eu sempre falo para todo mundo, sabe? Aqueles atores, atrizes que querem chegar. Ah, mas como se faz? Cara, é lógico que você precisa de sorte, mas tem que estudar pra caramba para fazer que você tenha a possibilidade de mostrar de verdade o seu trabalho. Você não vai mostrar o seu rosto, não vai mostrar o seu sorriso. Você tem que mostrar o seu trabalho. E se você não é um bom profissional, de repente você vai enganar alguém por 6 meses, por 1 ano, mas depois não tem jeito, não tem como. Mas então ela me convidou para fazer o Padre Pedro e de lá começou tudo. Que é um absurdo de sucesso, né? Tem gente que até esquece os outros personagens que você fez e lembra do Padre Pedro. É normal? Você acha normal isso? Não acho normal, acho muito loucura, porque é uma novela de 2003.
Aliás, posso fazer também o convite que dia 24 de agosto Exatamente. vai reestrear Mulheres Apaixonadas, novela de Manuel Carlos, direção geral de Ricardo Waddington, no canal Viva. Para quem não acompanhou, assistam, porque, cara, eu tenho, juro, um monte de garotos e garotas que na época tinham 6, 7 anos, dizendo... Não é verdade. Dizendo que foi a primeira novela. Todo mundo lembra do Padre Pedro. Inacreditável. Até fico assustado com isso. Todo mundo lembra do Padre Pedro. Mas e é uma novela que marcou. Que nunca assistiu, claro. Nunca assistiu, que era muito pequeno, tal, que vai descobrir de novo agora o Padre Pedro. E eu quero saber, na época, como é que era a tua vida de Padre Pedro, já que você, né, fazia um padre, que era, no final teve um relacionamento, ele largou a batina no final. Mas como foi esse inteirinho do Padre Pedro, ainda ser padre, e começar a se apaixonar por uma pessoa? Como é que foi sua vida na rua, o público? Olha, não, ali? Cara, na verdade, na época, imagina, era 2000, eu cheguei aqui dia 5 de dezembro de 2002. A minha primeira gravação foi dia 16 de dezembro de 2002, mas a novela estreou em fevereiro de 2003. Isso. E é muito louco porque, primeiro, eu sempre falo que foi fundamental eu ter chegado em um momento que, como ator, estava muito bem, tipo, não muito bem de público. O sucesso é muito, não só efêmero, como também é um grande engano. Você tem que se sentir bem, você fazendo a sua profissão. Então, eu cheguei com 34 anos. Imagina, eu tenho 52 anos e sei que preciso sempre aprimorar, estudar, e eu gosto de ficar melhor cada dia. E vou continuar a estudar até, eu acho, o último meu respiro de vida. Mas é muito importante que o sucesso chegue num momento quando você é preparado para entender, primeiro, que o sucesso não é nada. É importante a sua profissão de ator. Ponto. Então, não existe profissão de famoso. Existe profissão de ator. Os famosinhos, infelizmente, tem um monte de gente que é famosinho, mas se percebe que fazem mal a nossa profissão de artista. Fazem mal. Mas então, eu cheguei, ator com certeza preparado, com a cabeça também preparada. Porque de um dia para outro, você lembra, você que, cara, está nesse ambiente desde sempre, sabe muito bem como era a novela das 8. Eu lembro que eu estava na coletiva da novela, foi no hotel, no Leblon. Lembro perfeitamente. E por acaso eu também estava do seu lado quando o Padre Pedro deu o primeiro beijo. Eu estava lá fotografando também, lá no Mirante do Leblon. Eu era o único fotógrafo do primeiro beijo também. Uau! Que foi o penúltimo capítulo. O Manuel Carlos foi genial. Foi genial como conduziu a história. Mas então, é para dizer que na Itália você não é acostumado com esse tipo de fama. De repente, jogador de futebol, tipo Totti, Pirlo, são acostumados, Buffon, são acostumados com esse tipo de fama. Ator não. Ator é normalíssimo. É uma pessoa que é lógico, com certeza você faz trabalhos famosos na Itália, mas você é reconhecido. Mas a televisão tem uma importância muito menor. E no Brasil, em 2003, a importância da novela das 8 era inacreditável. A gente tinha um share do 80%. Tipo, todo mundo assistia a novela das 8. Entendeu? Todo mundo. Então, eu, de um dia para outro, enquanto eu sempre quis morar em Ipanema, eu fiz questão de ter o meu apart hotel em Ipanema, e ia todos os dias, eu ia, quando não gravava, ou não ensaiava, eu ia para a igreja, todos os dias da minha vida, para estudar, claro, a igreja da Nossa Senhora da Paz, para entrar sempre mais dentro desse mundo da igreja. Porque enquanto que legal. O fato de se apaixonar, todo mundo conhece. Você já foi apaixonado e está apaixonado. Eu já fui apaixonado e estou apaixonado. Entendeu? Todo mundo conhece o fato da paixão. Verdade. Para com outro ser humano. Mas a igreja, pelo menos eu não conhecia, apesar de ter feito escolas católicas, etc. Mas eu não conhecia. Tanto que no momento que decidi ir ao Brasil, já na Itália, comecei a fazer um laboratório absurdo
de padre e de padres também que largaram a batina e de padres que não largaram a batina. Padres jovens, legal. principalmente, porque não é fácil achar Entendi. um padre tipo de 35, 38 anos, assim, que continua como padre, de repente um cara bonito, inteligente, etc., e continua como padre, casado com a Entendi. igreja. Então, para mim, o que foi realmente difícil foi entrar totalmente, mergulhar totalmente nesse mundo da igreja. Então, por essa razão, eu ia todos os dias na igreja e depois ia para a praia. E até que a novela não tinha estreado, era tranquilíssimo. Depois, de um dia para o Tranquilo. outro, você vira Mick Jagger. Você É vira o verdade. líder do Rolling Stone. Foi inacreditável. Eu fiquei assustado, porque não podia. Eu tentava continuar fazendo É. as coisas. Você me conhece bem. Eu sou um cara que não lido de jeito nenhum com a fama, não sou fresco de Verdade. jeito nenhum. Tipo, eu sou um cara que gosta de continuar indo no meu botequinho, de repente tomar aquele pão com alho e cerveja, entendeu? Ponto, entendeu? Só que entendi que ia ser complicado fazer isso. Mas não me deixei levar por como eu posso dizer, essa crença que o mundo teria parado se eu não tivesse ido naquele restaurante ou naquela festa. Eu continuei Claro, claro. fazendo o meu trabalho de ator, lógico, em um produto que era um sucesso absurdo, Com mas continuo certeza. fazendo e mantendo meus pés bem no chão, sabendo que quando acabava isso, eu decidi logo depois que a novela estreou, etc, que eu queria ficar no Brasil. E então ia começar a minha vida de verdade como ator, que é lógico que é continuar apresentando o seu trabalho. É lógico Claro, que claro. todo mundo, no momento que todo mundo te vê, todo mundo te conhece. Então é mais fácil se você vai de uma produtora dizer, oi, pega um apontamento Claro. e você fala, sou Nicola Siri, todo mundo abre a porta pelo menos para te receber. Não Com certeza. necessariamente para te dar trabalho, mas pelo menos para te É. receber. Então continuei com a minha vida de ator como continuo agora, fazendo as coisas que amo fazer. Nicola, e depois de fazer um querido, bonzinho, fofinho Padre Pedro, você fez um monte de vilões aí Sim. terríveis que as pessoas queriam pegar e bater. Como é que foi essa mudança? Como é que o público viu essa diferença absurda de personagem? Olha, eu posso falar por mim, e por mim é maravilhoso. Eu, na Itália, no teatro eu fiz de tudo. Mas na televisão e no cinema sempre falavam que o meu rosto era muito marcado, era muito É. duro. Então eu sempre só fiz vilões, vilões pesadíssimos. Por Pesados. exemplo, por exemplo, quando eu estava te falando que eu tive sucesso enquanto estava fazendo o Marechal Rocca na Itália, era porque eu Ah, tinha acabado de matar, fazendo explodir o carro da mulher do protagonista, entendeu? Então, que eu maravilha. fazia sucesso como vilão lá. Fiz sucesso nesse produto porque era um produto muito visto, entendeu? Então, para mim, fazer o vilão, aliás, foi engraçado que eu anelava, eu aspirava a fazer um bonzinho. Tanto que a minha decisão de ir ao Brasil, porque ao mesmo tempo, quando me chamou o Brasil, em 2000, também o casting de Paixão de Cristo, de Mel Gibson, tinha me chamado. Eu tinha ganho o papel de chefe do Guardiões do Templo Judaico, que são aqueles que o cara que pega Jesus e coloca ele, fustiga, coloca na cruz, etc, etc. E meu agente italiano, que foi muito inteligente na época, disse: Nicola, olha, Paixão de Cristo de Mel Gibson é lógico que é Paixão de Cristo de Mel Gibson. É Pois Hollywood, é um filme monstruoso. Sim, mas me disse, Nicola, você vai fazer aquilo que aqui todo mundo sempre te viu, sempre vai te ver. Então, como sempre, um cara ruim, alma terrível, entendeu? O cara vai fazer o mesmo de sempre. E é, evidente que quem vai assistir Paixão de Cristo vai lembrar de Jesus, de Pedro, entendeu? Não claro, vai claro. lembrar do guardião do templo que tinha meia palavra, entendeu? Eu gravava É. muito, eu ia filmar muito, mas era meia palavra, era quase como uma figuração especial. Enquanto disse, cara, saiba que fazer um padre, um trabalho de um ano, aqui na Itália, de repente vão te oferecer quando você estiver com 70 anos. Então ele me aconselhou, por exemplo, de optar
para fazer uma coisa totalmente Pra- diferente dos meus papéis. Então, Que eu legal. comecei a fazer o padre, então começaram a me oferecer só papéis de Papel bonzinho, até que, bonzinho. enfim, comecei a ficar com saudade dos meus malvados. Os meus malvados Isso favoritos, entendeu? é. E depois começaram a me dar os malvados e disse, caraca, Nicola, você é muito bom como malvado. Disse, querida. Muito, Querido, muito bom. eu fiz malvado a minha vida toda artística. Então, é legal, cara. Eu gostei, por exemplo, agora eu estou fazendo. Jesus está fazendo um sucesso absurdo na Argentina, no Chile, na Colômbia, em Panamá, México, Equador, etc. E tem um monte de um pessoal de língua castelhana, de língua espanhola, que está entrando no Instagram, que é a minha única rede social, tá? Instagram. Então, todo mundo entra no Instagram, todo mundo fala que eu sou um ator maravilhoso, etc. E eu agradeço demais. Muitas graças a todos os amigos e as amigas argentinos, chilenos, colombianos, uruguaios, paraguaios, etc., mexicanos. Tem Mas muita então, eu gente, agradeço demais. muita gente aí mandando recado aí mesmo, da Argentina para você. Aí depois me fala, que eu não tô mais lendo porque tô respondendo para você. Mas então, e eu sempre tentei, também pela grande prática de fazer o vilão, de ir também em outros canais. Por exemplo, o Pilatos, desse amor pela Cláudia Prócola, pela mulher que foi interpretada brilhantemente pela Larissa Maciel, absurdo. Então, Verdade. humanizar sempre o vilão. Porque, aliás, tinha visto uma entrevista do Lázaro Ramos que justamente fala isso. Ninguém é sempre mal. Ninguém é Não, sempre bom. verdade. Não tem como. Por exemplo, tem gente que ama o Cleomir Tavares, mas com certeza você um dia que estava com problemas na cabeça, etc., você tratou mal alguém, como eu também fiz o É, mesmo. normal. Acontece, não, é Faz normal, parte. infelizmente, faz parte da vida. Então eu sempre tento colocar também o outro lado da moeda. E para quem é muito bonzinho e para quem é muito vilão. Também o Veredas em Sem Volta, que é uma série espetacular. O Veredas é realmente um demônio, ele é um É capeta. verdade. Mas também tentei colocar uma doçura nele, que até fica engraçado depois, fica até... uma nuance e dá uma abrangência, um arco-íris ao personagem que é fundamental. É verdade. Engraçado, o seu personagem era Moisés, eu achei que era bonzinho, e de repente ele não era bonzinho. Não era muito bonzinho, não. Mas foi engraçado lá. Mas lá é divertido também quando você entra em uma novela que já está sendo um sucesso e que já tá É, rodando pra caramba. É como quando você entra em um jogo de futebol no 15 do segundo tempo. É complicado, verdade, porque é complicado pra caramba. Quando verdade. me propuseram o Osório, eu comecei a estudar pra caramba a novela, também ver com quem mais ou menos ia contracenar. E o diretor me falou, olha, eu acho que a gente gostaria que você... Porque as palavras eram sempre meio duras, mas o diretor disse, a gente gostaria que você fosse por um outro caminho. Então, um É, caminho muito mais suave, romântico até, porque eles queriam que eu tivesse um par romântico na novela. Só que a autora começou a escrever pra caramba, e realmente, quando a gente entendeu que o Osório ia para um caminho... não Mas era, porra, adorei ter legal. feito justamente o contrário, graças aos diretores, graças a todo mundo. Aliás, é uma coisa que é fundamental que todo mundo entenda. Quando você faz um trabalho maravilhoso, é porque todos os seus colegas, toda a equipe É, de direção, de produção, de figurino, verdade, de cabelo, de maquiagem, os motoristas, os elétricos, todo mundo está fazendo um trabalho maravilhoso, tá? Isso é verdade, sempre verdade. importante falar. Agora, vem cá, aí você vai voltar para o seu personagem de origem? Eu ouvi falar que você vai fazer um padre de novo? É isso? Está confirmado? Olha, eu fiz uma participação em uma série que se chama Colônia. O Ah, diretor e autor é André Ristum, que para mim é um dos maiores diretores que o mundo já viu. Com ele já filmei A Voz do Silêncio, O Meu País. Estou falando isso porque gostaria que todo mundo dê uma googlada e vai assistir, porque são é, filmes que merecem ser verdade. vistos. A gente ganhou bilhões de prêmios com 14 bis, com de 14 Glauber bis. para
que é uma curta-metragem, também 14 bis é uma curta-metragem, também de Glauber Paragirs, que é uma curta-metragem. De Glauber Paragirs com Milen Cortais, 14 bis com Daniel de Oliveira. Então sempre Mariana Fouchard, a Rosane Mulholland. Mas então, ele é um diretor fantástico. Ele escreveu essa série e, cara, eu sou, tipo, por contrato, mas não é um contrato assim, por contrato na vida, qualquer produto, qualquer obra que o André Kistum faz, eu tenho que estar presente. Tenho que estar. Senão, eu vou mandar os meus amigos mafiosos de Palermo a falar um pouquinho com ele. Ele sabe muito bem disso. Mas então, lógico que estou brincando. E ele não tinha, disse, cara, Nicola, você sabe quanto te amo, quanto a gente trabalha juntos de maneira maravilhosa, mas não tem como te colocar nessa série. Até que um dia me liga, dizendo, querido, você vai fazer um padre, tá afim? Caraca, eu disse, é lógico. É lógico que tô super afim. Aliás, é muito engraçado que tinha o preparador do elenco, que é o grande... Ah, meu Deus, esqueci o nome. De repente, depois vai voltar o nome. Luiz Vicente. Que a gente ensaiando, etc. Depois disse, caraca, Nicola, você é muito bom como padre. Eu disse, Porra. Já fiz vários laboratórios. Ele também riu, disse, eu sei, mas realmente ficou engraçado como você, quando mais ou menos toca naquelas cordas da sua alma, do seu coração, que já viveu um determinado personagem, foi um personagem fundamental para mim. Então é fácil colocar novamente. É legal porque, de qualquer forma, é diferente, porque já passaram 18 anos daquele personagem. Então você é diferente. Então, meu Padre João, na série Colônia, é totalmente diferente do Padre Pedro, não tem nada a ver. A série vai estrear ainda, não se sabe exatamente quando, mas vai ser no Canal Brasil, em breve. Ele já está escrevendo a segunda temporada. Eu brinco sempre com ele, que vai se chamar O Padre João em Colônia. Nem é Colônia, não se chama mais Colônia, é Padre João, que é meu personagem, em Colônia, tá? É o Padre João que apresenta a nova série. Legal, muito legal. Nicola, você sabe que a nossa live aqui dura 1 hora, né? Então nós temos 13 minutos para eu falar de uma coisa que é inevitável não falar com você, que é sobre esporte. Então, só para lembrar que o Almir Basquete está aqui mandando um abraço. Nosso Almir Basquete. Obrigado. Cada ano apareçam no Jogo das Estrelas de basquete do Almir. Primeiro, ele foi um gênio do basquete. É legal, um monte de amigos, artistas e esportistas que brincam lá com eles. Eu estou sempre, tá? E é impossível não falar de futebol com você, né? Então nós temos aí 12 minutos para falar de futebol. Começando lá na sua infância na Itália. Eu já sei, mas eu vou perguntar porque eu estou esperando você responder. Qual é o seu time de coração? Você tem time de coração na Itália, no Brasil? E eu estou esperando você responder. A minha alma, o meu coração, vocês não estão percebendo, mas embaixo da minha pele, eu tenho só duas cores. É rosso e blu, vermelho e azul, que é o meu time, que é o Genoa CFC, Genoa Cricket and Football Club, o primeiro. É Genoa ou Genoa? Essa é uma brincadeira interna que eu fico pé da vida, piada interna, que eu fico pé da vida porque Genoa é o time, Gênova é a minha cidade onde nasci. Mas então, o Genoa nasceu dia 7 de setembro de 1893, é o primeiro time italiano de futebol. E, infelizmente, esse ano, sim, eu sei tudo cara, todos os dias eu busco notícias sobre o Genoa. Eu tenho Iago Maia, minha mulher é o Genoa. Aliás, a minha mulher sempre fala, cara, você sempre mente falando isso, porque é Iago Maia, o Genoa e depois estou eu. Mas tudo bem, mais ou menos. Por aí. Não necessariamente nessa ordem, mas... mais ou menos é isso. Pô, então eu sei que você é tão fanático, eu sei que você participou da transmissão em 2008 da Eurocopa, né? Sim. Isso eu não sabia, eu fiquei sabendo, alguém me falou aí.
Não, eu tive a honra de... Em 2008, eu acho que foi pela Record. Eu estava contratado pela Record, me parece, e até me chamaram, porque me chamaram uma vez, mas chamaram outras pessoas. Só que foi engraçado que no começo, que o diretor de esporte era Edu Zerbini, na época. Não sei se ainda é hoje, eu acho que depois foi para a Fox, mas então. Ele me disse, mas Nicola, por favor, não fale de atuação, dessas coisas. A gente gostaria que falasse de esporte. Eu cheguei lá mais preparado que o PVC, entendeu? Com livros, com qualquer coisa. Só falando exatamente. Eu tinha a biografia de todos os jogadores. Tanto que me chamaram em seguida para continuar a participar como comentarista, porque, imagina, eu só falei de futebol e nós, eu acho que saímos na semifinal ganhamos contra a Romênia, saímos contra a Espanha. Perdemos da Espanha, que ganhou a Eurocopa em 2008. E, aliás, quero dar um grande abraço, não sei se está com a gente, o Bulgarelli, que eu não lembrava. O Bulgarelli, que agora é comentarista da ESPN, ótimo comentarista. Ele me disse, Nicola, a gente se falou, e ele me disse, Nicola, não sei se você lembra, mas eu estava trabalhando na época na Record. E eu fiz 2 programas com você quando você comentava os jogos da Nazionale Azzurra di Calcio, lá na Eurocopa. Nicola, eu, relembrando, a gente falou de 2008, mas eu vou voltar um pouquinho, porque eu lembro que eu assisti a Itália ser campeã do mundo do lado do italiano Nicola, na sua casa. Eu assisti a final da Copa. 2006. A Itália foi campeã em 2006. Caraca. Vou chorar, hein? Vou chorar. Antes disso, quer dizer, antes não, depois disso, depois de 2006, antes de 2007, de 2008, nós estivemos participando também junto de uma Copa do Mundo de futebol de artistas na Rússia. Eu queria que você contasse como foi essa tua passagem, como você chegou nessa seleção dos artistas e como foi participar de uma Copa do Mundo, finalmente ser um jogador de futebol e participar de uma Copa do Mundo. Isso para justamente voltar ao começo da conversa, dizendo que eu queria ser ator e jogador de futebol. E para mim, eu consegui ser jogador de futebol mesmo na Copa do Mundo de futebol para os artistas na Rússia, em Sochi. Por quê? Sochi estava concorrendo para fazer as Olimpíadas de Inverno. Então, eles inventaram esse grande manifestação esportiva, uma Copa do Mundo dos artistas, com justamente bilhões, eram 16 países, me parece. Eram 4 chaves de 4 times, 16 países. Isso. Com todo mundo. Quem soube disso foi o nosso querido Zico, o Galinho, o Galo, grande gênio do futebol, uma das pessoas mais bacanas que eu já conheci na minha vida. Não só como esportista, também como ser humano. Mas então, o Galo liga para o Guaraci Valente, aliás, antes para o Bruno Coimbra. Bruno Coimbra liga, que é o filho, para o Guaraci Valente, o gaúcho, o bigodão, eterno gaúcho, nosso querido amigo, nosso queridíssimo amigo. Aliás, sigam Guaraci Valente e a CBA, que seria a Seleção Brasileira de Artistas. Mas então, e lá o gaúcho tenta reunir toda a turma que ele conhecia, mais a turma do Bruno Coimbra. Então eu lembro que os primeiros treinamentos no CFZ, porque Zico, no momento que ele fala para o Bruno Coimbra, então para o filho, vamos fazer, o Bruno fala, sim, vamos fazer uma Copa do Mundo. Eles são profissionais. É verdade. Isso não serve para nada e ninguém. Entendeu, Neymar? Desculpa, tá? Mas então, então a gente começou lá, eu acho que eram mais de 60 pessoas no primeiro treinamento. Juro, era uma coisa absurda. Muita gente. Verdade. 3 meses antes, aliás, 4 meses antes da competição, eu estava gravando Vidas Opostas, o Heitor Martinez também. E um monte de outras gente estava gravando novela da Globo, na Record, qualquer lugar, estavam fazendo coisa. Então, a gente tinha o treinador, o Nando Vanucci, e toda uma equipe técnica, que lógico era o Bruno, a gente... Pelo fato que tinha a possibilidade de trazer 2 ex-jogadores profissionais over 40,
a gente trouxe o Hernani, o Hernani Banana, grande amigo, Almir Hernani, grande amigo, grande persona, e o Gonçalves, capitão do Botafogo que ganhou o Campeonato Brasileiro, não é? Isso, 95. Exatamente. Então, e lá começou a se afunilar até chegar no dia, mais ou menos um mês antes, um pouco antes, eu acho que 20 dias antes de sair para a Rússia, onde os caras, a equipe técnica, colocou praticamente um papel dizendo que ia ser os 20 convocados, sabendo que 2 eram esses profissionais, então 18 pessoas, 18 artistas. E eu, com grande joia e até maravilha, eu era o camisa 5 da seleção brasileira de artistas, que ia representar o Brasil na Copa do Mundo de Futebol dos Artistas na Rússia, em Sochi. E foi realmente uma das joias absurdas. A gente treinou ainda mais, depois só aquele núcleo, nós 20 pessoas, e ganhamos, entendeu? Quando você fala o treino, estudar, suar por uma determinada coisa, serve mesmo. Porque é lógico que precisa também de talento. E a gente era um time maravilhoso. O Heitor também foi camisa 14, número de Johan Cruyff. E foi realmente, foi uma das viagens da minha, eu acho que foi a viagem da minha vida. Eu sozinho, eu, Nicola Siri, foi uma das viagens da minha vida. Sensacional. Você se realizou, então, como um jogador que você queria ser, então, né? Sim. Veio com a medalhinha, campeão do mundo. Campeão do mundo. Depois ganhamos outros troféus, tá? Muitos outros. Eu sempre joguei. Eu comecei a jogar em time com 10 anos de idade na Itália. Depois, pelo fato que minha família só queria que eu estudasse, tive que largar um pouquinho, mas eu voltei. Eu jogava futebol semiprofissional. Joguei em 3ª divisão de futsal e 6ª divisão de futebol de campo. Eu jogava na seleção da minha região, da Ligúria, entendeu? Então eu tinha um mínimo de currículo semi-profissional de futebol, mas em 2007 realmente se concretizou minha grande joia. Se realizou, exatamente. Se realizou mesmo. Nicola, como a gente está com um tempinho já bem curtinho, eu queria que você falasse assim, o que você acha que vai ser agora? A gente está em tempo de pandemia, as produções de televisão, os seus trabalhos novos, você acha que vai mudar? Como é que, por agora, essa história de que não pode estar junto, você acha que vai mudar isso? Olha, eu acho que vai mudar sim, mas eu acho que o futuro que ninguém tinha pensado anos atrás já estava mudando automaticamente o audiovisual. O novo audiovisual é totalmente diferente. E eu acho que a gente tem que manter o passo olhando para frente. É fundamental que o Brasil saia desse desgoverno e entenda que a arte é fundamental para todos nós, tanto que, por favor, todo mundo pense o que seria dos nossos dias enclausurados, sem a música, sem filmes, sem novela, sem audiovisual, sem a arte, sem os livros. Por favor, pense. Eu acho que todo mundo teria se suicidado, mas tudo bem. Então, a arte é fundamental, sim, para todos nós. E nós vamos continuar lutando para que a arte seja desenvolvida, seja fruída para todo mundo, seja aproveitada para o público, que é fundamental o público quando você apresenta alguma coisa artística. A gente vai ter que pensar realmente em fazer um teatro diferente, e tem um monte de gente que está fazendo com sucesso. Agora tem um monte de produtos, e aliás, esse produto que eu ia falar, que vai se chamar, ainda não sei como vai se chamar, mas é todos nós atores que vamos contar histórias com o nosso celular. E já começou antes do Bruno Mazzeo, que é um programa ótimo de humor. O nosso não é de humor, é uma história até pesada, mas muito legal, que vai estrear, eu acho, até nesse ano, de repente em dezembro, senão no comecinho de 2021. Temos que nós reinventar, mas graças a Deus o homem tem um cérebro para... Tem gente que não tem, tá, Cleomir? Você sabe, tem gente que não tem essa coisa que se chama cérebro. Infelizmente a gente sabe quem são esse bando de criminosos. Mas, com certeza, nós que temos um cérebro, etc., temos que nos reinventar. Como você com certeza vai se reinventar como fotógrafo, vai fazer outras coisas. Todos nós vamos continuar na nossa arte,
mas de uma maneira um pouco diferente. Nicola, nós temos 30 segundos aqui. Quero te agradecer pela tua presença, por contar essas histórias aqui pra gente. O público gosta de ouvir novas histórias. Eu queria que você se despedisse aí, desejasse aí para seus amigos argentinos. Tem vários fã-clubes, fã-clube de tudo aí. Queridos, muitas graças para todo mundo. Eu penso que italiani non ce ne siano perché sono le 2:30 del mattino, mas muito obrigado também todo mundo que assistiu. Eu só vou falar isso, como sempre, eu sempre faço lives às 3:30 da manhã, todos os dias. Viva a arte, viva a cultura, viva a democracia, viva a liberdade. Censura nunca mais, ditadura nunca mais. Eu amo vocês, boa quarentena para todos nós. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado, Tavares.